O Ministério Público de Minas Gerais vai apresentar novos recursos no caso do homem de 35 anos que estuprou uma menina de 12 na cidade de Indianápolis. Ontem, o desembargador Majid Nawef Lawar, que havia votado pela absolvição do réu, voltou atrás e restabeleceu a sentença de 9 anos e 4 meses de prisão. Na decisão, tomada depois da grande repercussão do caso, nada como uma pressão popular em alguns casos, ele disse ter apreciado o caso com maior profundidade e considerou que a diferença de idade entre os dois expõe a vulnerabilidade e incapacidade de discernir da vítima. Só que antes, o desembargador havia defendido a tese de que havia um vínculo afetivo consensual entre o réu e a menina. Majid Nawef Lawar ainda restabeleceu a prisão de Edson Martins Ribeiro e da mãe da criança, condenada por conivência com o crime. Antes de voltar atrás, o desembargador tornou-se alvo de sindicância no Conselho Nacional de Justiça e chegou a ser acusado de abuso sexual por pelo menos 4 pessoas, incluindo um sobrinho. Luciana Viana, o desembargador, sentiu o calor e, coincidentemente, mudou de ideia a respeito do caso que o tornou famoso. Bom dia para você. Exatamente. Bom dia, Megali. Bom dia a todos, muito clamor, População, o Brasil todo voltado para este caso, ganhou repercussão internacional. A ONU emitiu uma nota dizendo que demonstrava ali preocupação diante dessa decisão do desembargador. Aí ontem ele disse que pensando melhor e avaliando, deu um passo atrás, e revogou mais uma vez, ou seja, aquela de ter liberado, da cadeia a mãe e o autor. Bom, Megali, agora há um detalhe muito importante. O Ministério Público aqui de Minas avalia que esse procedimento ele precisa ser corrigido, para evitar que a sentença seja anulada lá no futuro. Isso por quê? Porque o Majid Lawar, ele foi uma decisão monocrática agora, de revogar e levá-los novamente para a prisão. Então, o temor do Ministério Público é que isso seja anulado e os dois possam novamente ir, sejam inocentados, enfim, possam ir para fora da cadeia novamente. Então vamos aguardar porque o MP pede a volta dessa condenação, então dos 9 anos e 4 meses, vai entrar com um pedido, é uma mudança, a gente fala que é uma reviravolta, na justiça, e pede para que isso seja realmente confirmado, para que lá na frente esse processo não seja anulado. MP, então, sustentando que a lei é clara, obviamente, abaixo dos 14 anos, com consentimento ou não, é estupro de vulnerável. Esse homem de 35 anos segue, então, à disposição, da justiça, foi preso, estava na casa de uma amiga ontem à tarde, não resistiu à prisão. A mãe da menina estava em casa, chegou a passar mal, foi atendida, mas na sequência ambos foram levados para a delegacia em Araguari, também lá no Triângulo Mineiro. A menina está com parentes, então a gente segue acompanhando o Ministério Público, então, apresentando esse novo recurso para evitar essa possível anulação da sentença, já que a revogação foi feita de forma individual pelo magistrado. Megali. Pois é, e é exatamente por isso, obrigado, Luciana, que a promotora Graciele Rezende, como disse a Luciana, quer que a sentença seja confirmada por todos os desembargadores para que não sofra futuras anulações. Não custa lembrar que não foi só o Majid foi o relator do caso e votou daquela maneira, mas ele foi acompanhado pelo Valner Barbosa Milward de Azevedo. O único voto divergente foi da única mulher da turma, a desembargadora Karen Emerich. Então, é importante, na opinião da promotora, que essa sentença seja agora confirmada pelos 3 desembargadores. Ouça aí. A sociedade afirmou e reafirmou de forma muito clara que nenhuma criança, nenhum adolescente pode ser vítima de qualquer tipo de abuso, violência ou negligência. O que a gente quer agora é apenas que essa decisão seja dada de forma formalmente adequada, para que não tenha nenhuma nulidade e que a gente possa realmente fazer justiça nesse caso. Bom, como a gente falou antes, o primo em 3º grau de Majid Nawef, Saulo Lawar, o acusou de abuso quando ele tinha 14 anos de idade. O caso teria ocorrido na casa do desembargador em Ouro Preto. A minha intenção com o meu relato foi prestar apoio a uma insatisfação coletiva diante de uma decisão judicial que todos já conhecem.
Em razão da minha experiência pessoal, eu senti que eu não poderia me omitir, e foi muito mais forte do que o meu desejo pessoal de manter aquilo comigo. Saulo foi ouvido pelo Conselho Nacional de Justiça na última terça-feira, ao lado de uma mulher que também denunciou o desembargador. E ontem foi a vez de uma advogada que diz ter sido abusada por Magid Lauar prestar depoimento ao CNJ. Ao Grupo Bandeirantes, ela disse que o caso ocorreu quando era estagiária no gabinete do desembargador. Eu acho que o som não está perfeito, né? Tá bom sim, Pablito? Bom, se não tiver, a gente traz aqui a transcrição na sequência. Vamos lá. Um dia ele me convidou para almoçar. Eu não me senti muito confortável, mas eu acabei aceitando, talvez saber como negar diante da posição que ele ocupava de autoridade. Ele veio e sentou-se ao meu lado e ele me deixou encurralada entre a parede. Em determinado momento, ele passou a mão na minha perna, eu retirei imediatamente, num sinal claro que eu não queria aquilo, e logo depois, de forma inesperada, ele me deu um beijo na boca, um selinho, sem o meu consentimento, e eu me senti invadida, eu me senti com nojo, constrangida, eu fiquei em choque. O som para nós aqui é claro, mas a gente está de fone, num ambiente super silencioso. Eu vou repetir aqui o que a vítima disse, para quem está num ambiente menos controlado. Um dia ele me convidou para almoçar. Eu não me senti muito confortável, mas acabei aceitando, talvez sem saber como negar diante da posição que ele ocupava, de autoridade. Ele veio, sentou-se ao meu lado e me deixou encurralada contra a parede. Em determinado momento, ele passou a mão na minha perna. Eu retirei imediatamente, um sinal claro de que eu não queria aquilo. Logo depois, de forma inesperada, ele me deu um beijo na boca. Um selinho, sem o meu consentimento. Eu me senti invadida, me senti com nojo, constrangida. Fiquei em choque.